Eu vou ler com vocês aqui alguns versículos em Deuteronômio, capítulo 30, para você ver o quanto a graça estava presente lá nos primórdios, tá, irmãos? Lá nos primórdios a graça já estava presente. Só que, por nós vivermos o entendimento do certo e do errado, nós deixávamos passar o entendimento da graça. Isso que a irmã Elma falou foi muito interessante, irmãos, mas como que hoje você fala de graça e você olha para a cruz de Cristo e não se crucifica nela, você quer crucificar o outro? Como que pode isso, irmão? Como que explica? Como que você equaliza isso? Né? O que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é para quem? É para os outros? Ou é para mim? Então, quando nós falamos, muitas vezes os irmãos usavam lá no passado, né, e até hoje trazem isso, o sinal da cruz. O sinal da cruz era uma garantia de quem estava morto, eu ou para matar a pessoa que estava na minha frente. Então, quando as pessoas faziam o sinal da cruz, ela garantia que quem estava morto ali, ela dizia o quê? O que aquilo ali significava? Olha, eu sou crucificado, pode ficar tranquilo a meu respeito que eu sou crucificado. Será que hoje nós entendemos essa pedagogia, irmãos, do sinal da cruz? Nós entendemos a pedagogia da cruz hoje? Ou nós estamos crucificando os outros naquilo que é o nosso certo e no nosso errado? Então é para os irmãos meditarem, entendeu? Isso aqui eu não estou querendo gerar doutrina, não, tá, irmão? Isso aqui não existe. Doutrina em graça, que isso aqui não existe. Mas isso aqui há uma inteligência da parte de Deus dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. O que é essa graça que nós tanto falamos? Será que nós saímos de um sistema, né, que não era chamado sistema da graça, era chamado sistema religioso, e entramos para um outro sistema chamado agora sistema da graça, onde nesse sistema se impõe as mesmas coisas que o sistema religioso impõe? Essa é a questão. Então, o capítulo 30, né, de Deuteronômio, no versículo 19, é dito assim, olha, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte. Olha aqui, é Deus falando com o povo de Israel, ele fala, hoje eu estou lhe dando a escolha entre a vida e a morte. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem, tá? Então, os céus e a terra serão as testemunhas das suas escolhas. Mas eu estou dando a vocês a condição de escolha entre a vida e a morte. Entre a bênção e a maldição. Tá? Eu te dou essa escolha. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Olha só, isso aqui tem a ver... Bom, eu não sei vocês, mas isso aqui me chama tanto a atenção, porque a questão é, isso aqui tem a ver com religião, irmãos? Tem a ver com religião? Tem a ver com regras, com normas? Tem a ver com a conduta da pessoa, isso aqui? Tem a ver com aquilo que eu faço de certo e de errado? A vida tem a ver com isso? Então, eu gostaria que os irmãos meditassem a respeito disso aqui. Tá? O que Deus é para nós? Será que Deus ele é para nós um legislador que fica colocando leis para nós seguirmos? Ou ele é um senador que fica criando ali leis para que o resto do povo siga? Ou ele é um pai? O que Deus é? Como que eu entendo Deus nos meus dias? Como que eu entendo Deus? Qual que é o meu relacionamento com Deus? Eu me relaciono com Deus por intermédio de leis e do certo e do errado? Eu me relaciono com Deus por meio da paternidade e da filiação? Ou por meio da vida? Então, o Deus, ele é para mim o que eu faço, ou ele é para mim o que eu vivo? Então, essas são as questões que eu vou fazendo, essas perguntas que eu vou fazendo, para que vocês meditem, que vocês tomem
aqui que vocês recebam esse entendimento para vocês meditarem. Como que eu posso crucificar alguém que não pensa igual eu? Como que eu posso falar que quem não pensa igual eu está errado? Como que eu posso falar que quem não faz igual eu faço está errado? Como que eu posso falar que quem não vive como eu vivo está errado? Entendeu? E como que eu posso achar que eu estou certo porque eu vivo dentro daquela questão que é o meu certo? Quando você estava lá dentro da igreja, você achava que você estava certo. Não estava? Quando você estava lá dentro da igreja, lá da denominação, você não achava que você estava certo? A irmã falou, eu defendia lá a bandeira deles, porque eu achava que eu estava certo. Não é? Então, dentro do certo a pessoa, ela crucifica os outros, irmãos. E Deus, ele não trabalha dentro desse certo. Eu sei que é duro para as pessoas ouvirem isso, as pessoas que estão ligadas na religiosidade, estão ligadas nessa comunhão com Deus por intermédio de regras e de leis e de normas e de conduta e de imposições e de legalismo e tudo mais. Para elas é difícil ouvir isso. Porque elas não entenderam ainda que Deus está se relacionando com a família dele por intermédio da vida, e não das coisas criadas, mas por meio da vida, tá? Então eu coloco diante de vocês o quê? A condição de vida, tá? Eu entrego para vocês aqui, a escolha é sua. Mas eu peço que vocês escolham o quê? Ele fala aqui, ó, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é quem? O que o Senhor é? O Senhor é a sua vida. É isso que o Senhor é, tá, irmãos? Deus, ele não é um livro cheio de regras. É duro entender isso, irmãos. Mas Deus não é um livro cheio de regras. Deus, ele é a sua vida. Então, se você quiser se relacionar realmente com Deus, irmão, se relacione com a sua vida, com a sua existência, com o seu viver. Aí você estará se relacionando com Deus. Se relacione com Deus por intermédio da vida do próximo, da pessoa que Deus coloca diante de você. Aí você estará se relacionando com Deus. Se relacione com Deus por intermédio da vida, e não de regras, de leis, de normas, daquilo que foi a conduta de um povo antigo, daquilo que foi as regras de um povo antigo. Então, seria muito fácil para o homem, irmãos, ele entender que ele deveria seguir uma cartilha de regras. Às vezes também não seria tão fácil assim, porque os homens não conseguiram seguir aquelas regras principais dos 10 mandamentos, não conseguiram seguir. Mas o que Deus ele quer de nós é que que a gente mantenha um relacionamento com Ele por intermédio do quê? Da vida. E por que isso é tão difícil para as pessoas? Por que isso se torna tão difícil para as pessoas? Por que no jardim havia uma árvore que era uma árvore cheia de regras, de certo e de errado, que Deus falou, olha, o dia que vocês viverem dessa forma, vocês vão revelar morte. O dia que vocês quiserem acertar, vocês vão morrer. O dia que vocês quiserem julgar os outros pelo certo seu, ou pelo errado seu, ou pelo errado do outro, vocês vão estar pregando morte. Mas o dia que vocês se relacionarem comigo por meio da vida, é essa a minha vontade revelada. É esse o meu querer, é que vocês se relacionem comigo por meio da vida, da existência. Então façam isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, olha, a gente pegou uma porção dentro, irmãos, daquilo que era um livro de regras, de lei, né? Deuteronômio. Era um livro onde que Deus estava ali estabelecendo as suas regras, suas leis. E ele fala assim, olha, o meu relacionamento com vocês tem que ser por meio do quê? Eu estou te dando um monte de lei, estou te dando um monte de regra, mas eu quero que tenha um relacionamento com vocês por meio dessas leis e dessas regras? Não, eu quero ter um relacionamento com vocês por meio da vida, da existência. Então, a libertação, irmãos, a libertação está em eu entender o que é a árvore da vida.
e eu viver o que é a árvore da vida. A libertação de um povo não está naquilo que é regido, tá, como base de vida por meio de comandos, de regras, de imposições. Porque você não liberta um povo aprisionando ele em regras. Você continua mantendo ele preso. Você liberta um povo dando a ele toda a liberdade de escolha, toda a liberdade para que ele viva, e esse povo que é liberto, ele decide viver o que é certo. Ele decide viver o que é coerente. Essa pessoa decide viver em favor do outro. Então ele não vai roubar o outro, ele não vai matar o outro, ele não vai estuprar o outro, ele não vai entrar naquilo que é o direito do outro. Por quê? Porque ele entende que ele está crucificado. O outro não precisa ser crucificado para que eu esteja bem. Então, se a pessoa entende o que esse relacionamento de Deus na vida, irmãos, ela está livre, está liberta, ela recebe o que é essa graça. Então, ela não invade o que é a competência do próximo. Ela não passa, ela não vai além daquilo que é a vida dela. Então, como que eu vou revelar Deus para aquelas pessoas que estão no sistema? Sendo Deus na minha vida. Revelando essa vida para eles. Entendeu? Agora, se eu chegar para eles e ficar falando para eles, olha, essa regra sua está errada, mas eu tenho uma regra certa para você. Esse pensamento seu está errado, mas eu tenho um pensamento certo para você. Essa forma sua está errada, mas eu tenho uma forma certa para você. Eu tenho uma forma certa para você servir a Deus. Eu digo para você, irmãos, como um irmão seu, eu não tenho nenhuma forma certa para você. Eu não tenho, entendeu? Se você me perguntar assim, irmão Arlindo, como que eu faço para agradar a Deus? Eu vou falar para você assim, olha, eu não sei como você vai agradar a Deus, mas uma coisa eu sei, se você viver num relacionamento íntimo com a sua vida, você vai estar debaixo da vontade de Deus. Viva uma intensidade. Até hoje as pessoas não entendem, né, irmãos, o que é uma eternidade. Muitas pessoas não entenderam o que é eternidade. Uma vez até fiz uma pergunta aqui para os nossos irmãos do nosso grupo, e eu perguntei para eles, o que vocês entendem por eternidade? A maioria das pessoas entende que eternidade é uma extensão de dias. São muitos dias, né? Então, uma eternidade seria um prolongamento de dias. Para muitas pessoas é assim. Só que para Deus a eternidade, irmãos, é uma intensidade de luz. Isso que é eternidade para Deus. Então, se você entender a eternidade, você vai saber que essa luz, ela está onde? Eu sou a luz dos homens. Quem que falou isso? Foi Cristo, tá? A luz esteve no mundo, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque eles querem o controle de decidir o que é certo e o que é errado. Então, no meu certo, eu olho para a vida do irmão Paulo e falo, irmão Paulo, você está errado. Você tem que mudar a sua atitude, porque você está errado. Mas eu, no relacionamento com a vida de Deus, eu olho para a vida do irmão Paulo, ainda que ele esteja totalmente ao avesso daquilo que eu acho que é certo, eu amo ele. Não é por aquilo que ele faz. É assim que Deus trata a gente, irmãos. Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos. Se você fizer tudo certo, Deus te ama. Se você fizer tudo errado, Deus te odeia. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de entendimento de homem, tá? Deus não entende assim. Deus, ele olha e fala, é um filho. E que ele tem que aprender a viver, mas é um filho. E ele só vai aprender a viver quando? Quando ele ver Deus na vida da irmã Elma, ele aprende com a irmã Elma. Se ele vê Deus na vida do irmão Paulo, ele aprende com o irmão Paulo. Se ele vê Deus na vida do irmão Valdecir, ele aprende com o irmão Valdecir. Se ele ver Deus na vida de qualquer um que está ali cercando ele, ele aprende a viver a vida. Ele só não aprende a viver a vida se não existir um filho de Deus revelando essa vida perto dele, próximo dele. Então, essa carência, essa deficiência que a grande maioria dos nossos irmãos estão vivendo no dia de hoje,
de um certo modo, irmãos, ele acaba sendo uma responsabilidade nossa, de certo modo. Porque nós estamos ali decidindo o que é certo e o que é errado e impondo a eles o que é certo e o que é errado. E nós estamos esquecendo de viver o melhor, que é o amor, o perdão, a misericórdia, a graça, revelando vida, não revelando a eles o certo e o errado. Essa decisão tem que ser de cada um e não imposição de ninguém. Ah, mas você é um influenciador da graça, você tem um canal no YouTube. Isso não é nada, irmão. Isso não é nada. Eu só vou influenciar por meio daquilo que eu viver, não daquilo que eu achar, tá? É daquilo que eu viver. Então, durante muito tempo, eu ditei regras dentro da minha casa, achando que estava fazendo o que é certo e não o que está errado. Mas essas regras nem sempre trouxeram resultados favoráveis. Posso dizer para você que na grande maioria ela trouxe frustração e prisão para as pessoas que estavam debaixo dessa regra. Então eu quero que você medite na tua vida. Se for possível, você medite na sua vida e entenda se as regras te fizeram melhores ou te fizeram prisioneiro. Se a regra fez com que você entendesse a vida por meio de Deus, ou Deus por meio da vida, ou você tentou entender Deus por meio das regras. Então é isso que muitas vezes tem nos aprisionado. Então eu vou, nesse momento, abrir aqui para os irmãos falarem, para concordarem ou discordarem. Aqui você é livre para discordar também, mas é o que eu quero deixar para vocês aqui, irmãos. Esse versículo 19 e o 20 de Deuteronômio, capítulo 30. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois o Senhor é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó.